E agora, dando continuidade ao nosso evento, eu vou chamar o José Ribeiro. José Ribeiro é formado em Fashion Design pelo FIT em Nova York. Atuou em marcas como Donna Karan, Hugo Boss, Brooksfield, Forum, Yodsi e Core. É especialista em desenvolvimento e engenharia de produto nos setores de vestuário e acessórios. E atualmente nós temos a honra de tê-lo na nossa equipe como especialista em soluções e consultor de metodologias. E o tema é como tornar o seu processo de desenvolvimento mais eficiente. Obrigada, José. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês nessa tarde bonita, cheio de gente bonita, falando de assuntos muito interessantes, apaixonantes para mim, eu acredito que para todos vocês. E aprendi muito hoje também. Desenvolvimento de produto, como torná-lo mais eficiente, né? Assunto meio polêmico até. E todos aqui passam no seu dia a dia por esse processo de desenvolvimento de produto. Todo dia tem produto novo para desenvolver e nós sabemos que isso não é fácil, não é? Cada vez nós temos que fazer melhor e mais rápido, não é? Melhor e mais rápido. Agora, como conseguir isso? Cada vez o mercado exige mais e mais produtos com uma grande diversidade, não só de tecidos como de modelagens, nos 3 aspectos que são forma, volume e comprimento, que compõem qualquer peça do vestuário, né? Qualquer modelagem é feito desses 3 elementos que são fundamentais na modelagem. O mercado da moda é um mercado especialmente difícil de se trabalhar, na minha opinião, porque ele tem desafios muito específicos, né? Como nós podemos ver aqui no quadro. O primeiro deles, o número de SKUs, que é sempre um desafio para todo mundo, a susceptibilidade dos consumidores, a dificuldade no fit, nos biotipos, time to market cada vez mais reduzido, temos que fazer cada vez mais em menos tempo, como eu já disse, a logística cada vez mais complexa, temos que fazer, levar para cá, armazenamento, fornecedores, enfim, tudo isso acaba complicando muito o nosso processo e, em vista da intensa competição que existe no nosso mercado, nós somos forçados a cada vez mais tomarmos decisões rapidamente. Falar de desenvolvimento de produtos de uma maneira inteligente. Desenvolvimento de produto inteligente. O que seria isso? Bom, para falarmos bem deste assunto, primeiro precisamos analisar os processos comuns e usuais que nós temos aí. O que nos interessa nesse assunto todo é o que está aqui no meio, identificado como desenvolvimento de processo. Desenvolvimento de produto, perdão. Temos ali na parte da criação, antes da criação aqui na pesquisa, o trabalho do marketing, várias tarefas que ocorrem paralelamente, e mesmo dentro do desenvolvimento, várias tarefas que correm paralelamente ao desenvolvimento do produto. O que significa que qualquer problema nesta fase aqui atrasa tudo isso daqui, pelo menos naquele item, ou numa sucessão de itens, o que acaba acarretando um problema aqui na produção. Normalmente isso leva a quê? A que o meu produto chegue no ponto de venda quando não existe mais demanda. Parece que isso é meio comum, né? Espero que não aconteça com vocês. E eu acho que não deve acontecer. Bom, vamos falar desde a criação até a modelagem. O meu foco é do momento em que a ficha de desenvolvimento chega na mão do modelista para gerar um novo produto. Temos aí ficha de desenvolvimento, ou pelo menos aquilo que deveria ser a ficha de desenvolvimento, não é? A primeira coisa que nós vemos aqui é a identificação de qual base este modelo aqui é derivado. De onde saiu essa ideia? Em que base ele se apoia, não é? E como base, nós podemos definir um protótipo com um conjunto de características que não são modificáveis, definida pelas suas medidas e pelos 3 aspectos que são forma, volume e comprimento, que vão definir como essa peça vai vestir em qualquer derivado que seja extraído desta base. Isso vai garantir com que qualquer peça que seja extraída dessa base vai vestir da mesma maneira, porque esta base já foi testada e nós sabemos como ela vai vestir, e isso é o que nós desejamos. Não queremos surpresa, porque tudo que nós temos que fazer de novo, temos que testar. Para testar, nós temos que pagar, né? Não só com o custo em si da peça, o tecido, mas principalmente com o tempo, que é o que impacta mais, eu diria, nesse processo. Ok. Além da ficha de desenvolvimento, também a ficha técnica de construção,
com os detalhes de construção de cada detalhe, bem como os acabamentos, ok? Os acabamentos utilizados, não só os materiais, mas também os detalhes que foram agregados a esta base, que geraram este modelo, e de que maneira eles serão consolidados nessa base para gerar o resultado desejado, sem que a peça vista de uma maneira diferente que a base vestia. Vamos analisar então, como eu disse, os modelos de processos usuais. O primeiro modelo, que é quando um novo modelo é criado através da mulagem. Processo que, na minha opinião, só se justifica quando se trata de mercado de luxo, okay? Para roupas de festa, para vestidos de noiva, ou para modelos muito elaborados que sejam a exceção da regra. Por quê? Processo muito caro, muito demorado, né? A ficha de desenvolvimento chega até o modelista, aí ele vai desenvolver a mulagem na boneca, e aí, depois disso, pronto, estilista e modelista analisam esta montagem, esta mulagem ainda na boneca, faz essas modificações ainda, que seriam pré-modificações, depois isso é planificado, gera um molde, esse molde gera uma peça piloto, que gera uma prova de roupa, que depois de várias tentativas gera um protótipo definido, ou seja, uma modelagem aprovada, a validação da peça, e aí vai começar a série de retrabalhos, que são graduação, teste de produção, que é costurar e confeccionar uma peça em cada tamanho da grade para ter certeza que se atingiu as medidas necessárias em cada tamanho. Ok? Processo muito complicado. Como eu disse, só se justifica em casos excepcionais, na minha opinião, pela minha experiência. Ok? E como eu não tenho condição de armazenar o trabalho feito, graduação tem que começar de novo, digitalização tem que começar de novo, edição de modelo tem que começar de novo, tudo se perde. Tudo que eu faço eu tenho que começar do zero. Ou seja, eu estou trabalhando em série com uma filosofia de ateliê. Na minha opinião, não se justifica. Segundo modelo, é aquele modelo que é muito comum hoje em dia, e muitas empresas que têm sistema CAD adotam este modelo aqui, que é no qual o molde é desenvolvido no papel. Mesmo empresas que têm CAD, a maioria dos CADs não permitem grandes modificações, e aí o que acontece? O molde tem que ser desenvolvido no papel para depois ser digitalizado, e aí gera aquela fila de retrabalho no final do processo, chamada gradação, e aí edição de partes e tudo mais, é muito complicado. Isso porque, como eu disse, a maior parte dos CADs não permitem, até permitem, mas o sistema é tão complicado que inviabiliza. Dá tanto trabalho fazer no sistema que é melhor fazer à mão e digitalizar. Isso é muito comum por aí. E o terceiro modelo de processo é aquele em que o molde é desenvolvido no software, diretamente no software. Seria a melhor opção. Eu acredito que esta é a melhor opção e ainda é o futuro do nosso trabalho, né? Abandonar totalmente o papel e reservar os processos de mulagem só para as exceções, só para as peças muito conceituais, ok? Mesmo assim, na maioria dos casos, a graduação só é feita no final do processo porque podem haver muitas modificações e na maioria dos CADs que eu conheço, a graduação é danificada, eu não posso armazenar esse trabalho. Eu teria que refazer, ele gera um retrabalho no final. Como vocês veem, qualquer que sejam os três modelos, não tem vantagem nenhuma. Sempre é complicado. Muitas e muitas modificações, a minha peça piloto está pronta e eu vou apresentá-la numa prova. Porém, antes de apresentar para a prova, conferir e medir para ver se está tudo certo. Só que, como esta peça saiu do zero, não saiu de uma base, eu vou medir para comparar com o quê? Adianta o quê fazer isso? No máximo eu vou medir para saber, tem essa medida ou tem aquela, mas não vai me garantir que a peça veste, porque eu não tenho parâmetro para comparar. Seria muito bom se funcionasse. Prova de roupa. Para mim, um dos piores estágios. Por quê? Envolve muitas pessoas, muitos palpites, muitas vezes palpites que não levam a resultados, mas é uma tarefa árdua pela qual todos nós temos que passar, né? E sempre o modelista acaba ficando com a pior parte. Já aconteceu comigo muitas vezes, de durante a prova de roupa, olha que loucura, o que era a frente do modelo virou costas. Isso nunca aconteceu com vocês, né? Garanto que não. O que era frente virou costas, o que era um comprimento virou outro, o que era um volume virou outro.
Isso é insano, né? Eu como estilista tenho que saber o que eu estou fazendo, né? E depois, muitas vezes, acontece aquela lista de modificações geradas por uma alfinetação, enfim, interminável. E isso que eu vou falar, eu garanto que vocês nunca fizeram, só eu fiz. Soltei toda a alfinetação, né? Não fiz nenhuma modificação no molde, cortei uma nova peça piloto e apresentei. Sabe o que disseram? Agora sim! Ficou ótimo! Interessante isso, né? É um fenômeno até. Muito bem. Um resuminho do que eu falei até agora. Desenvolvimento chega na mão do modelista. E aí, o que acontece? Eu crio um molde. Esse molde gera uma peça piloto que vai para uma prova, que recebe alterações, que resulta em alterações no molde, que gera uma peça que vai para a prova de roupa, que recebe alterações, processo repetitivo. Aquilo que eu chamo de ciclo vicioso, de 3 fases, que são faz, erra, refaz, erra, refaz, e só tem 2 saídas para isso. Ou você desiste, ou você cansa, e aprova assim mesmo. E vai. Isso é muito comum, não vou dizer que é 100% dos casos, mas é muito comum. Muito bem. Depois disso ainda tem o pré-custo. Como vocês sabem, pré-custo pressupõe que eu preciso ter um molde pronto para colocar em cima do tecido, ver quanto o tecido consome, analisar os processos de construção, mensurar o tempo necessário para esta construção e, a partir daí, estabelecer os métodos para chegar ao custo, né? Isso, pelos processos usuais, tem que ser feito modelo a modelo, modelo a modelo, um por um, sempre repetitivo. Não existe um planejamento para eu saber antes, na hora do desenho, ou pelo menos na primeira peça, em que custo isso vai resultar. Quanto essa peça vai me custar em termos de processo, consumo de matéria-prima e tudo mais. Ou seja, sempre eu tenho que repetir as mesmas coisas, né? Depois disso, mostruário. Como vocês já sabem muito bem, são peças de mostruário destinadas às vendas, feitas pelas empresas que vendem atacado ou para fornecedores de grandes lojas, né, de grandes redes de varejo. Pré-produção, como eu já disse, se resume em cortar uma peça de cada tamanho da grade, conferir as medidas para saber se cada peça de cada tamanho realmente atingiu as medidas desejadas naquele respectivo tamanho. Isso eu só posso fazer depois da peça validada, né? Quer dizer, retrabalho. Resumo. Olha quanta coisa eu tenho que fazer em cada um dos modelos da coleção para ter peças na coleção, coisas para vender. Um monte de gente mobilizada, desde a criação no marketing, especificações, mulagem, molde pronto, prova de roupa, corte e costura da piloto, aprovação de modelo, prova de mostruário. Olha o tamanho da jornada, é uma coisa quase que interminável. Considerando que é modelo por modelo, o trabalho é enorme. Bom, vou falar de uma nova metodologia, né? Já que falamos dos processos tradicionais conhecidos, né? Vou falar de uma metodologia mais limpa, mais objetiva. Tudo começa com a escolha das bases. Para isso, nada melhor do que mensurar os best-sellers das coleções anteriores para saber quais modelos tiveram melhor aceitação, aquilo que foi mais vendido. Nesta fase, eu também posso, no momento em que eu começo a minha coleção, que eu seleciono as minhas matérias-primas, eu posso testar cada uma destas bases naquelas matérias-primas que eu julgo adequadas para aquela família de modelos, é claro. Eu não vou fazer uma calça de tricoline, não é? Muito menos uma camisa de jeans 11 ao Z, não dá, né? Então, nas matérias-primas que são adequadas a cada tipo de base. E eu já deixo isso tudo pronto, né? Aí eu tenho uma ideia de consumo, e também uma ideia de custos, também uma ideia de métodos, né? E tenho esses parâmetros definidos na minha base. Armazeno minhas bases e eu tenho meu acervo. Isto é o principal, é o que eu pretendo mostrar com a minha coleção. Que bases eu vou usar? O que é que eu vou mostrar? Como essa coleção vai vestir? Também os detalhes, né? Eu posso importar de coleções passadas, quer sejam golas, bolsos, pregas, recortes, martingales, punhos, aquilo que eu decidi mostrar na minha coleção. Tudo já com métodos e processos definidos, uma vez que já foram feitos em outras coleções, então eu tenho condição de mensurar isto. Eu sei o que eu preciso fazer para construir cada um desses detalhes, quanto o tecido consome, que custo isso gera. Uma vez, eu vou só voltar um pouquinho, uma vez que eu cruzo a minha base com o meu detalhe e a minha matéria-prima, eu tenho o custo da minha peça ainda na fase de desenho. Se não dá custo, eu posso modificar
na hora, fazer as modificações necessárias para que essa peça dê custo. Criação a partir da base, ok? Sem necessidade de protótipo físico, até certo ponto. Eu sempre vou precisar de um protótipo, ok? O que eu posso fazer é encurtar o processo, precisar de menos protótipos, mas eu sempre vou precisar de uma peça que vai acompanhar a produção, pelo menos, para que eu possa analisar de que maneira aquilo foi construído, analisar os métodos, porque por mais que esteja mensurado e explicado na ficha técnica, nada como uma peça física para acompanhar o processo. E também para tirar algumas dúvidas, às vezes eu quero ver a peça fisicamente também, isso é possível. De qualquer maneira, eu posso, como está escrito aí, desenhar na ferramenta de desenho, que no caso da Electra com a Kaleido Style, os detalhes que eu pretendo aplicar à minha base, caso eu queira um detalhe novo, ou mesmo detalhes que eu já tenha na minha coleção. E uma vez, né, se a nossa ferramenta de design, com a Kaleido Style, o meu detalhe está desenhado aqui, de uma maneira bem resumida, para ficar fácil a nossa explicação. É só um bolso com 3 botões. Uma vez que eu tenho as minhas bases testadas nos sistemas e já feitas as simulações em 3D dessas bases, eu posso aplicar o detalhe na posição que eu desejo, com o volume que eu quero, na repetição necessária, com as dimensões necessárias para resultar no modelo desejado e assim evitar aquelas indecisões que muitas vezes resultam em utilizar a prova de roupa para mudança de modelo. O problema disso é que consome um tempo precioso. Está um pouquinho invertido na ordem aí, mas é isso. Aqui eu tenho a ficha da base, não é? E a definição de base é, como eu já disse, um protótipo com um conjunto de características que não são modificáveis, que são forma, volume e comprimento, que são definidas pelas medidas. Uma vez que eu testei minha base na minha matéria-prima, eu acertei o meu molde para cada uma destas matérias-primas, medi minha peça e resultou em uma tabela, eu crio a minha ficha de base, que será armazenada para o desenvolvimento de novos modelos. Ou seja, eu vou incorporar detalhes ou eliminar detalhes para conseguir novos modelos a partir de uma base já testada, com certeza de que vai vestir assim assado e vai me levar ao resultado desejado, sem precisar de uma segunda tentativa. Por isso eu me referi ao processo sem necessidade de um protótipo físico, porque eu posso criar sem precisar do protótipo, resolver meu modelo sem precisar do protótipo. E quando eu produzir meu protótipo, eu já tenho certeza de que o modelo corresponde à minha ideia. Este é o princípio. E agora um resumo do sistema já simplificado. Olha, quantas tarefas nós cortamos. Algumas tarefas aqui na criação, marketing, especificações, não é? Nós conseguimos cortar várias coisas, várias repetições de peça piloto, porque na verdade o problema está todo aí, no faz, erra, refaz, no interminável faz, erra, refaz. Porque se eu tenho um modelo hoje para liberar, e eu já tenho um novo modelo para fazer amanhã, mas tenho 5 concertos parados na minha arara, quer dizer, meu trabalho vai atrasar enormemente. Então, enxugando desta forma, fica muito mais inteligente. E eu tenho aqui um vídeo para mostrar para vocês, de um dos nossos clientes, chamado Cordeiro Campos, lá de Portugal, que usa muito bem as ferramentas para chegar neste resultado, que é o resultado desejado, que eu acho que é o que todo mundo quer aqui, né? Ou seja, a facilitação dos trabalhos para que as nossas tarefas diárias sejam realmente prazerosas para nós, que levem ao resultado desejado sem sacrifícios. Okay. Olá, sou Mário Campos. Meu nome é Carolina Campos. Meu nome é José Santos, sou sócio-gerente da firma Cordeiro Campos. Somos uma família, a começar pelos sócios-gerentes, que são mesmo família. 28 anos que estou na empresa Cordeiro Campos. Sou Anabela Campos, trabalho nesta empresa há 25 anos. A firma foi fundada em março de 1982. Começámos por trabalhar a feitio para empresas de uma certa dimensão e já de uma certa exigência de qualidade. Noto que a diferença de há 25 anos para cá é muito grande, crescemos bastante. A Electra tem tudo a ver com isto. Mas hoje, com a carteira de cliente que temos, com as exigências que nos fazem,
era completamente impossível trabalharmos na maneira que trabalhávamos uns anos atrás. Trabalhar para o mercado de luxo lança-nos em grandes desafios. Desafios esses que nos exigem fazer bem e à primeira, com timings bastante reduzidos. A tecnologia Eletra foi uma coisa que nos veio ajudar muito a nível de tempo e custos, não é? Conseguimos ter um aproveitamento muito melhor que antes, quando era feito manual, isso não acontecia, e com o 3D isso acaba por nos ajudar a termos mais certezas do que estamos a fazer. A primeira vez que eu vi uma demonstração de 3D Fit foi mais ou menos em 2010 e eu adorei, achei fenomenal. Será que funciona? O modelo vestido no 3D com a peça final, e compararmos as duas coisas, chegamos à conclusão que realmente funciona. Nós temos uma Alaris 3D Fit há mais ou menos 2 anos. No 3D conseguimos ver logo se a peça está em ordem ou não, para podermos enviar para o cliente. Quando vai para corte, já vamos com a certeza que a peça que vai sair, que o cliente nos pediu, não é? Estamos muito satisfeitos, muito gratos pelo empenho e pela dedicação dos funcionários que a Eletra tem cá em Portugal. Realmente são pessoas com um certo dom de delicadeza, de respeito pela nossa firma. A Eletra deixa-nos a sensação de que as coisas se tornam fáceis com o software que nos põe à disposição. De maneira que estou convencido que vamos vencer os próximos tempos. O futuro, eu acho que o futuro vai ser muito bom. Acho que já. Bom, e é isso então. Muito obrigado a todos.